Eu lembro como se fosse hoje, do dia em que eu assisti Arcane pela primeira vez. Aquela sensação de ver algo completamente diferente do que eu já tinha visto em uma série de animação foi inesquecível. Eu sempre fui muito fã de videogame, mas se tinha uma coisa que nunca me desceu foi LoL. E graças a Deus eu tenho um amigo que me encheu o saco para assistir Arcane em 2021, porque valeu cada segundo. Essa segunda temporada tinha uma responsabilidade gigantesca nas costas de manter a qualidade da primeira temporada maravilhosa e o cliffhanger mais maravilhoso ainda da Jinx jogando um míssil no conselho. E olha, eles conseguiram de novo. Na minha opinião, os dois primeiros atos e o primeiro episódio do terceiro ato foram basicamente perfeitos, conduzindo a história de uma maneira mais orgânica e impactante do que da primeira temporada. Mas eu tô aqui pra falar especificamente de um episódio. O terceiro ato de Arcane, como eu disse antes, começou maravilhosamente bem com o episódio 7, Fingir que é a primeira vez. Esse capítulo mostra onde foram parar o Echo, o Heimerdinger e o Jace após o final do ato 1. O Jace vai parar numa espécie de visão de como se tornaria Piltover caso eles não parassem a ameaça do Victor. Já o Echo e o Heimer vão parar em um universo alternativo, como se fosse um What If da Marvel. Bom, ao acordar, Echo se depara com a Jinx chamando ele, mas ela tá um tanto quanto diferente. Logo ele percebe que aquela não era a Jinx que ele conhecia, mas era a Powder. Nesse universo, aquele assalto do primeiro episódio da série, ao invés de resultar na explosão da casa do Jace, ela resulta na morte da Vi, mudando o curso de toda a história a partir daí. Todas aquelas tragédias que tiveram na primeira temporada nunca aconteceram. O Benzo, o Vander, o Milo e o Clegor estavam vivos, o Silco tinha se entendido com o Vander, a Powder não tinha virado a Jinx e a subferia prosperava. Powder conversa com o Echo sobre algum tipo de competição que eles vão ter que participar, aparentemente algo envolvendo invenções e tecnologia. Até que curiosamente o Heimer aparece e a gente descobre que ele também foi mandado para essa mesma realidade. O Echo convence o Heimerdinger, que já tinha desistido da possibilidade, a ajudar ele a criar um Hex Portal para voltar para o seu universo. Arcane sempre levantou questões filosóficas ao longo dos seus episódios. Questões como quem nós somos, do que somos feitos, o que estamos destinados a fazer e como seguir o próprio caminho. Esse episódio em questão toca em todos esses temas. O Echo sabia quem ele era e, acima de tudo, sabia que ele tinha um propósito a cumprir. O episódio segue com o Echo, Heimer e a Powder tentando criar um Hex Portal, e eles mantêm isso em segredo dela. Powder, por sua vez, achava que essa máquina era para tal competição mencionada anteriormente. Contudo, eles descobrem que a máquina é capaz de viajar no tempo com um limite de 4 segundos. O Heimer insiste que terminasse o aparelho sozinho, pois os dois tinham uma festa para ir antes da competição. E finalmente a gente chega na cena icônica da festa, que, diga-se de passagem, é uma das cenas mais emocionantes da série. Echo se diverte ali com Powder como nunca mais havia se divertido. Em primeiro momento, quando ele vê a Jinx logo após acordar lá no início do episódio, ele fica receoso com a situação, com medo, com raiva, pelo simples fato de que no seu universo o Powder ter se tornado uma assassina psicótica ao lado do cara que matou sua figura paterna. Mas com o passar do tempo, Echo finalmente se lembra de quem Powder realmente significou para ele no passado. Uma pessoa meiga, engraçada, divertida e que se importa com os outros à sua volta, e que aquela não era a Jinx. A música que toca ao decorrer da cena, na minha visão, expressa o sentimento do Echo naquele momento. Abre aspas. Você é a melhor coisa que me aconteceu, mas também é a pior coisa que me aconteceu. A pior das bênçãos, a mais bela das maldições. Representando seus sentimentos conflitantes em relação a Powder e a Jinx. E um detalhe que deixa a cena da festa melhor ainda é que ela se passa em 4 frames por segundo, exatamente o número de segundos que o Echo consegue voltar no tempo. A conversa e o beijo dos dois no telhado reforça ainda mais a ideia de que o que ele mais queria era ficar ali, como ele mesmo pergunta pra Powder. Alguma vez já desejou ficar em um só momento? Às vezes, dar um salto pra frente significa deixar algumas coisas pra trás. Eu prometo que nunca vou esquecer disso. Nesse momento, o desejo que ele tinha de permanecer nessa vida se vai. Ele decide abandonar esse sonho, tudo que ele sempre quis, para ajudar a realidade de onde ele veio. Mas antes dele ir ver os avanços do Heimer na máquina, ele dá um colar para Powder, que tem um desenho dos dois feitos com umas migalhas do cristal da Hextech. Quando ele chega no laboratório, a máquina tá muito instável, e eles têm que partir dali imediatamente. Heimer, no entanto, se sacrifica para que o Echo pudesse voltar para o seu universo. E no último momento dele ali, a Powder aparece e eles trocam olhares pela última vez. Ela finalmente vê quem ele realmente era. Então, a máquina o transporta de volta. Essa experiência do Echo em outro universo fez com que ele abrisse os olhos e perdoasse a Jinx pelos seus crimes, percebendo que se ele parasse com a raiva que sentia dela, talvez eles pudessem ser do mesmo jeito que eles eram no outro universo. Ele a impede múltiplas vezes de se suicidar, sabendo que ela era capaz de se redimir de uma vez por todas. No fim das contas, foram eles dois que salvaram Piltover da ameaça do Victor, unindo a subferia toda para lutar na guerra.
No fim das contas, Arcane deixa aquela sensação de despedida, mas uma boa despedida, porque essa jornada valeu cada segundo gasto, uma odisseia que jamais vai ser esquecida, que nos fez rir, chorar, sentir raiva e empolgação, e em meio de tantas outras séries e filmes que a toque de caixa que a Netflix produz, existe uma pérola, a que conseguiu o feito de ser a melhor adaptação de videogames de todos os tempos.